Olá pessoal, nessa segunda aula de eletrônica de potência, nós vamos falar agora sobre transistores. Eu sei que muitos de vocês não são muito amigos de transistores, tá? Mas é um elemento extremamente essencial, onde a gente pode controlar a abertura ou fechamento de uma chave, tá? Podemos trabalhar ele como uma chave. Com simples acionamento, trabalhando com controle através de tensão ou controle de corrente, ok? Então, é bem diferente do que a gente estava vendo a parte de transistores, isso daí no segundo ano, no segundo período, né? Ok? Então, o primeiro transistor que eu vou comentar com vocês é o transistor bipolar. Tá certo? Não é que uma hora ele tá de bom humor, uma hora tá de mau humor, não, tá bom, pessoal? Tá? A construção dele é um pouquinho, ele tem umas partes, inclusive, arredondadas aqui assim, ele tem um motivo, né? Que depois nessa parte de dopagem, isso daí, a gente continua tendo aqui, pessoal, a nossa base, né? Acontece que no fundo está ligado aqui, ó, ok? Temos o nosso coletor aqui em cima, né? E temos também o nosso emissor aqui embaixo, tá? Então, a tensão de bloqueio desse cara aqui assim é um pouquinho alta, né, pessoal? É só em torno de 1000 volts, ok, tá? E as correntes, de acordo com o modelinho que você tiver, ele pode chegar da ordem, pessoal, de 500 amperes, tá? É até difícil a gente acostumar, se a gente pensar, tipo, dentro de uma casa são 60 amperes, dentro de um carro também são 60 amperes, né, para você, né, tá? Mas só para vocês entenderem uma coisa, a corrente de partida de um carro chega até 350 amperes, tá bom? Então, você pensar que 500 é um número grande, mas quando a gente pensar numa corrente de partida num carro, pode chegar a 350 amperes. Então, vamos falar um pouquinho do funcionamento dele, tá, pessoal? Então, a gente tem uma tensão de entrada, VE, temos uma tensão de saída, que eu vou chamar aqui de VS, tá certo? Tá? Então, aqui do jeito que eu estou colocando ele aqui assim, eu coloquei a operação dele como chave. Uma outra coisa muito importante, para esse tipo de transistor, pessoal, o ganho dele é às vezes tipo em torno de 10, tá? O beta dele aqui, saiu o Bzinho aqui, tava beta e saiu o Bzinho aqui, mas o beta dele às vezes é tipo em torno de 10, tá? Então é bem baixo o ganho dele, ok? Tá. Para que ele trabalhe como chave aberta, tá certo? Então a nossa tensão de entrada vai ter que ser menor que o nosso VBE aqui, ó, entre base e emissor. Bom, lembrando que aqui nós temos aqui, ó, o coletor, temos a base e temos aqui o nosso emissor, tá certo? Então se o VBE for tipo menor, ele funciona como chave aberta, tá? Agora, para que ele funcione como chave fechada, tá certo? Então a nossa tensão aqui, ela tem que ser maior que o VBE. Simples assim. Tudo bem? Então vamos pegar aqui um exemplo, acontece com valores para a gente poder estudar muito bem isso daí, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Coloquei aqui assim, aí nós temos duas malhas, uma malha pelo lado de cá, uma outra malha pelo lado de cá, onde essa malha aqui eu vou chamar ela de malha de entrada e esse cara aqui eu vou chamar minha malha de saída, ok? Bom, então a ideia eu quero determinar qual que vai ser a minha resistência de base e a resistência do meu coletor, né? Então, a primeira coisa, nós vamos trabalhar com análise de malhas, né? A gente vai acabar fechando cada malha aqui assim, bom? Então, a resistência, aliás, a tensão nesse meu resistor, o que ele vai ser? Ele vai ser a minha tensão de entrada, né? Que no fundo que eu vou chamar de VCC, ok? Vou chamar de VCC, bom? Tirando o meu VBE aqui embaixo, aqui, o meu VBE que está aqui embaixo aqui, ok? Tá. Já no outro, a gente acaba pegando a tensão no nosso resistor aqui, ok? Bom, aonde eu vou ter um VCC, bom? Chamamos sempre de VCC aqui, tá bom? Pessoal, não importa, não é o mesmo VCC, ok? Bom,
menos a tensão que eu tenho entre o coletor e o emissor, que é o nosso VCE. Ok? A gente vai ver como é que a gente faz isso aqui. Só que é o seguinte, normalmente, pessoal, esse resistor que eu tenho aqui na nossa saída, podemos chamar ele como resistor de carga. Bom, resistor de carga. Então, eu vou adotar para ele um valor, porque no fundo, se a gente vai acabar criando uma quantidade de equações, uma quantidade de incógnitas maior que a quantidade de equações também, né? Então, eu vou adotar para ele um valor definido que eu vou dar em torno de 800 ohms. Bom, depois a gente vai acabar vendo, se nos cálculos isso aqui não ficar bom, eu teria que colocar um outro valor, tá? Então, a gente vai adotar um valor para que a gente possa fazer os cálculos. Como diria o Jack Estripador, vamos então por partes. Então não vou analisar as duas malhas ao mesmo tempo. Então vamos começar aqui pela malha de saída. Professor, que você começou pela malha de saída acontece? Porque eu vou conseguir uns valores mais fáceis. Porque eu já estou dando já para você o RC. Então eu vou ter os valores primeiro na saída. E depois eu vou descobrir os nossos valores na entrada, porque a gente quer achar o RB. Por isso que é feito isso aqui. Tá. Só para a gente acabar lembrando, pessoal, o VCE SAT, né? Ele tem do datasheet. Eu coloquei no slide anterior, até acabei esquecendo de no fundo comentar, tá bom? Mas o VCE de saturação, de acordo com o datasheet dele, é 1, ok? Então vai ser o seguinte: o valor, a tensão no meu resistor do coletor, certo? Vai ser 180, que é a nossa fonte lá, menos 1. Então, esse símbolo é símbolo de portanto. Nós temos que aqui nós temos 179 volts. Ok? Tá. Como, pessoal, isso aqui é um único circuito, acontece, fala o meu IC, ele vai ser igual à corrente do meu resistor. Ok? Tá. Para calcular este IC, literalmente a gente vai utilizar a fórmula do URI. Tá certo? Então, jogando, a corrente fica de um lado, então vai ser a tensão, né? Podemos representar por U ou pela letra V, dividido pelo resistor. Ok? Então, 179 dividido por 800 vai dar aproximadamente 223,7 mA. Ok? Tá. Qual que seria a potência, né? Fala, nesse resistor, certo? Então, se eu colocar pela potência igual ao resistor vezes a corrente de saturação ao quadrado, porque lembrando que nós estamos fazendo como sobre saturação, então teríamos aqui em torno de 40 watts. Então, se eu pegasse uma lâmpada, né, de 40 watts com 180 volts, acontece, eu conseguiria literalmente nesse local ligar, né, uma lâmpada no local desse resistor. Então, pessoal, vamos agora aqui para a nossa malha de entrada, ok? Então, primeira coisa que nós temos que ver aqui, que o nosso VBE, pessoal, ele vem lá do datasheet, ok? Datasheet do próprio componente. Aqui não é uma coisa chutada, ok? Então, com base nisso, calculamos a tensão que nós temos no nosso resistor de base. Para achar a corrente, tá? Temos que lembrar que o beta ele vai ser igual ao IC dividido pelo IB. Esse aqui é o ganho, tá? Então, novamente, lá o ganho desse cara aqui é 10, ok? Então, eu vou ter agora aqui uma corrente nesse nosso resistor de 22,37 mA, tá? Então, lembrando que aqui é o que eu ganho, pessoal. Tipo, lembrando, acontece, a outra era 223, né? Então, são 10 vezes menos, né, a corrente de base para que a gente consiga trabalhar aqui. Com base nisso, novamente, pela forma do URI, certo? Então, só que dessa vez, agora aqui, nós temos a tensão, nós temos a corrente, fica faltando só o resistor. Com base nisso, calculamos o resistor, deu 478,3, tá? O valor comercial mais próximo que nós temos é 470, ok? A gente coloca ele um pouquinho menor, bom? E também com base nisso, a potência consumida nesse cara aqui assim vai ser 235,2,
tá? Se eu for comprar esse resistor, 470 ohms e 1/4 de watt. Lembrando que 1/4 de watt, pessoal, é 250 milivolts, tá bom? Ou 0,25, né? Apertou o botão Eng lá, 250 watts. Opa, não é volts, não, watts. Então, o que a gente conclui disso? Tá? Para esse cálculo, tá, ele vai funcionar com o interruptor na posição ligado. Tá? Para o interruptor passar a posição desligada, é simples, pessoal. Tá? É só fazer aqui o VE menor que o VBE. Aí ele causa um corte. Bom, aí a lâmpada vai acabar apagando. Só você baixar um pouquinho a tensão aqui, né? Ele vai acabar cortando e apagando a lâmpada. Conexão Darlington. A pessoa vai falar, já é parente do professor Wellington, né? E Washington também, né, pessoal? Bom, então não tem nada a ver com parente algum meu. Tá. O que foi tipo descoberto, pessoal? Tá? Que se eu tiver aquele nosso beta lá, que em torno de 10, né? Imagine se eu fizesse uma única construção, eu colocasse um transistor aqui e, literalmente, no emissor, eu ligasse na base de outro transistor. Isso que nós chamamos de conexão Darlington, tá, pessoal? Visualmente, ele vai ser igual a esse carinha aqui, como a gente está vendo agora aqui, ó. Tá? Professor, mas é igual, acontece. Pessoal, isso aqui é um encapsulamento que se chama TO220, tá? Professor, como é que eu consigo diferenciar um transistor de uma conexão Darlington? Tá? Que também é um tipo de, no fundo, transistor, né? Pessoal, é pelo código. Tá? Se você tem um componente, não chuta, achando que tudo é transistor. Tá? É um tipo de encapsulamento. A gente vai ver vários outros tipos de componentes. A carinha dele vai ser exatamente igual a essa que você está vendo aqui. Você tem que pegar o código dele. Tá? Então, aquele exemplo da anterior, pessoal, precisava de 1 ampere para controlar uma corrente de 3. Complicado, né, pessoal? 1 ampere não é pouca coisa, tá? É bastante. Tá? Então, na questão Darlington, ele vai multiplicar o ganho de um pelo ganho do outro aproximadamente. Bom, tá. Então, o professor pegou aqui um TIP 105. Pessoal, se você tem um módulo no carro, certo? Um módulo no carro, você pode às vezes desmontar lá o seu módulo, que ele no fundo queimou, ele não está funcionando mais, acontece, você vai acabar encontrando, um exemplo, um TIP 105 ali dentro. Tá? Eu vou te dar uma dica. Os caras que adoram inflacionar a coisa, cobram 11 a 20 reais num TIP 105. Se você for numa loja de eletrônica na 24 de maio, você vai pagar entre 1 e no máximo uns 4 reais, tá? Então, para você poder consertar o módulo do seu carro, às vezes, você comprando no local certo, tá? Site de eletrônica, eu já cheguei a ver esse cara aqui por 1,20, tá? Contra o pessoal vendendo no Mercado Livre, acontece, fala por 11, 20 reais. Aí a pessoa fala, mas meu módulo custou super caro, paguei milão no módulo, tá? Então entenda que alguns componentes internos lá para você poder trocar são bem baratinhos, então você mesmo conseguiria fazer a troca. Temos também o transistor FET, né? E também depois chama o MOSFET, que é Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, ou simplesmente chamado transistor de efeito de campo metal óxido, né? Semicondutor TECMOS também, tá? Graças a esse cara, pessoal, conseguimos reduzir bastante o tamanho de alguns transistores, em quase 20 vezes o seu tamanho, tá? Mas ele tem aplicações um pouco diferentes. Pode ser que dentro do módulo também tenha um MOSFET, tá? Porque você pode ver que alguns módulos são chamados módulos FET ou módulos MOSFET também. Okay? O símbolo dele é um pouco diferente como a gente vinha fazendo o símbolo relacionado ao nosso transistor. Vamos ver como é que é a sua parte de construção. Então, a ideia dele é controlar exatamente a corrente que nós passamos aqui. Tá? Ele não tem mais base coletor emissor, nós chamamos de gate, né, onde estaria a nossa base, tá bom? O dreno onde estava o nosso coletor e fonte, onde a gente estava com o nosso emissor. Então é um pouquinho diferente
o sistema dele. A construção dele, pessoal, a gente acaba tendo a porta, né? E aqui nós temos aqui assim o dreno. E normalmente essa parte aqui da fonte aqui, ela é ligada nessa parte do corpo dele aqui, tá? Eu coloquei aqui um modelinho dele aqui, um IRF, né? Não é imposto de renda retido na fonte não, tá bom, pessoal? Tá? Então 840 é um modelinho dele aqui. Ah, professor, mas ele não é muito menor do que os outros, né? Então tem vários modelinhos. E lembrando que tipo o encapsulamento, né? Aqui dentro, aqui assim, ele pode ser muitas vezes menor em relação aos demais. Quando a gente aciona ele, tá, pessoal? Então ele vai ter uma área de aquela região de depressão. Lembrando que o professor não é cebolinha, tá bom, pessoal? Eu falo R, tá? Então o nome chama depressão mesmo, tá? Então aquela área que vai ficar literalmente cheia de cargas positivas e cargas negativas, né? Que elas vão se acumularem aqui assim. Então ela é formada nessa área, né? Lembrando que ligações invertidas, essa área aumenta, tá certo? Ligando diretamente, né? Essa área diminui. Esse carinha aqui, ele trabalha facilmente também com tensões na ordem de 1000 volts, né? Alguns deles, né? As correntes em torno de 200 amperes. Mas ele tem uma coisa muito importante, pessoal. Que ele é feito, ele é indicado para frequência bem elevada, tá? Na ordem de kHz. Então, se você imaginar, novamente voltando àquela parte lá de som, né? Então, as frequências, lembrando que o nosso ouvido, né? Para quem tem ouvido absoluto, né? Vai entre 20 Hz, para frequência baixa, até 22 kHz. Bom, 22.000 Hz, ok? Temos um outro carinha que é o transistor, fala o IGBT, transistor bipolar de porta isolada. Novamente ele volta lá para aquela nossa condição que temos, emissor e coletor, né? Emissor e coletor. Mas ele tem também, agora aqui nós temos o nosso gate, tá? Então, os limites dele se tornam em torno de aí, 2.000 volts, né? 2 kV, né? E correntes em torno de 1.000 amperes, tá bom? Então, o acionamento dele, para que ele funcione, ele é feito acionamento através de tensão, daquele mesmo jeito que a gente acabou vendo lá o primeiro bipolar lá. Então, concluindo mais ou menos as coisas aqui assim, né, no módulo construtivo. Então, nós vimos hoje na aula, nós vimos o MOSFET, nós vimos também o bipolar e, literalmente, se eu somar as construções dos dois, é o que nós temos do modelinho IGBT. Não coloquei muitas aplicações aqui, pessoal, porque as aplicações deles são um pouco mais complexas, né? Mas é importante que a gente entenda o princípio e verificando que cada um deles não é igual e a sua funcionalidade é igual. Então eu vou trocar um bipolar por um MOSFET, não vai funcionar, por um GBT também não vai funcionar, apesar da aparência externa ser idêntica, tá? Poder encaixar perfeitamente, mas a funcionalidade vai ser bem diferente.